Começando mais uma aula, hoje nós vamos falar de expressões algébricas. Então, primeiro definição, né? São todas aquelas que possuem letras e números juntos. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. 5x ao quadrado mais 3y, onde 5 e 3 são a parte numérica, x ao quadrado e y é a parte literal ou variável. Por que variável? Porque em cada expressão a letra ela pode ter um número, representar um número diferente. Então, por isso que chama variável. Então, nem sempre o x vale, por exemplo, 2. Pode valer 2, 3, 4, 5. Então, ele vai assumir qualquer valor o x. E a mesma coisa do y também. Então, por isso que é chamado de variável, né? Que vai variar. Então, recapitulando, então, o que é a expressão algébrica? São todas aquelas que possuem letras e números juntos. Então, eu dei um exemplo aí, 5x ao quadrado mais 3y, onde 5 e 3 são a parte numérica, x ao quadrado e y são a parte literal. Então, vamos ver agora os valores de uma expressão algébrica. Valores de uma expressão algébrica. Então, agora nós vamos fazer os valores da expressão algébrica. Exemplo. Sabendes que x igual a 7, y igual a menos 4 e z igual a 2, calcule o valor de cada expressão. Então, eu dei 3 exemplos aqui, ó. A expressão A igual a 2x, 2 vezes x, mais 3y, mais 4z. A expressão B, 5x ao quadrado, mais 4y ao quadrado, mais 2z. E a expressão C, menos 7x, menos 3y, menos 4z. Então, vamos começar a resolver cada uma agora. Eu tenho que lembrar que quando eu tenho uma letra e um número juntos, no meio dela tem um sinal de multiplicação. Eu coloquei aqui para vocês verem e não coloquei nos outros, porque você tem que lembrar que quando eu tenho uma letra e um número, eu tenho um sinal de multiplicação no meio. Então vamos resolver a primeira agora. Então resolvendo a letra A. Então eu tenho 2 vezes x mais 3 vezes y mais 4 vezes z. Lembrando, valor do x 7, y menos 4 e z 2. Então eu vou substituir aqui, ó. Vem aqui e substitua. Então vai ficar aqui, ó. 2 vezes o x vale 7, então 2 vezes 7 mais 3 vezes 8, 3 vezes, entre parênteses porque o y é negativo, menos 4. Mais 4 vezes o z que vale 2. Aí eu vou resolver. Aqui, ó. 2 vezes 7 dá 14. 3 vezes menos 4. 3 vezes 4, 12. Mais e menos 12. E 4 vezes 2, 8. Então ficou 14 menos 12 mais 8. 14 menos 12 dá 2. 2 mais 8, 10. Então a resposta da letra A é 10. Agora vamos fazer a letra B. A letra B. 5x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 2z. De novo, lembrando que o valor do x é o mesmo. Aqui o x igual a 7, y igual a menos 4, z igual a 2. Então voltando aqui nós temos o quê? Substituindo aqui, no lugar do x vale 7. Então 5 vezes, como o x está elevado ao quadrado, eu coloquei o 7 entre parênteses elevado ao quadrado. Mais 4 vezes o y, que é menos 4, também elevado ao quadrado. Mais 2 vezes z, que é 2. Então 2 vezes 2. Agora, primeiro eu vou resolver a potenciação, tá, pessoal? Primeiro a potenciação, que é uma expressão numérica. Então, primeiro potência. Então, primeiro eu vou fazer aqui, ó. 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Então, ficou 5 vezes 49. Mais 4 vezes 4 ao quadrado. 4 vezes 4 é 16. Se eu fizer a regra de sinal aqui, menos com menos, vai dar mais. Então, fica 4 vezes 16 positivo. E 2 vezes 2, 4, que não tem potência. Agora eu vou resolver as multiplicações. 5 vezes 49. Se você fizer 5 vezes 49, você vai achar 245. Mais, porque o sinal é mais, 4 vezes 16. 4 vezes 16 é 64, mais 4. Somando aqui, juntando aqui, ó. 245 mais 64 dá 309. Mais 4, 313. É a B. Agora vamos fazer a C. Note que a C tem um monte de sinal de menos aí, ó. Vai alterar alguma coisa? Não, a única coisa que vai estar alterada na minha continha é que eu tenho que fazer a regra de sinal. Então eu tenho menos 7x menos 3y menos 4z. Substituindo aqui, ó. Menos 7 valor de x. X eu sei que ele é 7 positivo. Então eu coloquei mais 7 para vocês entenderem que vou ter que fazer a regra de sinal. Menos 3 vezes y. O meu y vale menos 4, como está aqui em cima. Menos 4 vezes o z que vale 2. Como é positivo, eu coloquei mais 2 para vocês lembrarem da regra de sinal. Então agora eu vou fazer a multiplicação. 7 vezes 7 dá 49. Regra de sinal. Eu tenho menos multiplicado por mais dá menos.
3 vezes 4 dá 12. Menos com menos dá mais, então mais 12. 4 vezes 2 dá 8. Menos com mais dá menos. Então ficou, devo 49 e paguei 12. Então eu fiquei devendo 37. Se eu devo 37 e devo 8, eu devo 45. Então aqui, ó, foram os 3 exemplos da nossa valor numérico da expressão algébrica, né? Os valores numéricos das expressões algébricas. Então nota que é muito fácil. Basta substituir a letra por número e fazer a continha que não me deu. Agora vamos ver, vamos adiantar um pouquinho a matéria. Continuando, então, quando eu falo de expressão algébrica, eu falo de 2 termos. Ou um monômio, que é uma expressão algébrica com apenas um termo. No caso aqui o exemplo, ó, 6, A, B, D, E, F. Apesar de ter várias letras, só tem um termo só, porque não tem nenhum sinal de mais ou menos que separe eles. Então, eles é um monômio. Então, monômio é o quê? É uma expressão algébrica com apenas um termo. Então, um número e letras. Lembrando, quando eu tiver só letra também tem um número, é o 1 que não precisa aparecer, né? E polinômio, que é a expressão algébrica com 2 ou mais termos. Então, quando tem 2 ou mais termos, eu tenho um polinômio. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. 6x ao quadrado menos 5x, 3c mais 4z mais 2t. O que diferencia, então, um monômio de um polinômio? O polinômio sempre tem um sinal aqui no meio, ó. Ou ele é mais ou é menos, ó. O mais ou o menos, um dos dois. Então, eu vou separar aqui, ó. Então, eu tenho um termo que é o 6x ao quadrado e tem outro termo que é o 5x. Aqui eu tenho 3c, 4z e 2t. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho termos separados por um sinal. Então, são exemplos de polinômio. Então, mas nessa aula a gente vai tratar dos monômios, tá? Então, a gente vai falar sobre os monômios nessa aula. Na próxima aula a gente fala sobre polinômio. Então, monômio. Então, a expressão algébrica apenas um termo. Nesse exemplo aqui, então, 6, A, B, D, E, F. Então, agora vamos começar a fazer as operações com os monômios. Então, as operações vão começar pelos mais simples, que é o grau de um monômio. Ou seja, ele quer saber qual o grau dele, se ele é do primeiro grau, se ele é do segundo grau, se ele é do terceiro grau, se ele é do quarto grau. Então eu coloquei 2 exemplos aqui, ó. Então o primeiro exemplo, 5x ao quadrado, z à terceira e y. O outro, segundo exemplo, t ao quadrado, f à terceira, y à quarta, z e x. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, que para mim identificar o grau de um monômio, basta somar os expoentes das letras. Então só as letras que vão contar, basta somar os expoentes das letras. Quando não tem nada em cima, eu tenho que lembrar que é 1. Então vamos ver como fica o primeiro exemplo. Então vamos resolver a primeira aqui. Olha o que eu fiz aqui, ó. O y estava sozinho no exemplo, né? Então eu coloquei 1 em vermelho para vocês entenderem que quando não tem nada, vale 1 em cima. Então para você entender, colocar o grau de um monômio é simples, é só somar aqui, ó. 2, 3 e 1. Então, ó, 2 mais 3 mais 1, 2, 3, 5 mais 1, 6. Então, quer dizer que esse monômio meu é de sexto grau. Viu que é bem simples? Então, segundo exemplo aqui, ó, coloquei menos t, f, y, z, y e x. Eu tenho 5 letras. Só que no z não tinha nada e no x não tem nada. Então, eu coloquei de 1 para vocês lembrarem que sempre que não tem nada em cima, o expoente é 1. Aí, eu vou somar 2... mais 3, mais 4, mais 1, mais 1. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 1, 10, mais 1, 11. Então, esse monômio é de 11º grau. Então, eu tenho um monômio de sexto grau e tenho um monômio de 11º grau. Então, você viu que é bem simples. Então, basta fazer o quê? Somar todos os expoentes de cima da letra. Quando não tiver nada, não posso esquecer que o expoente é 1. Vamos para a próxima matéria. Então, agora monômios são monômios semelhantes. São aqueles que possuem a mesma parte literal. Então, o que vai dizer se o monômio é semelhante ao outro? É a parte literal, não o número, é a parte literal. Então, eu coloquei 3 exemplos para identificar qual deles é semelhante ou não. Então, o primeiro exemplo eu coloquei 7x e 12x. No segundo exemplo, 9ab e menos 12ab. No terceiro, 6bd ao quadrado e 6b ao quadrado d. Para ver, nós vemos nesses 3 exemplos quais são semelhantes. Então, primeiro, vamos resolver a primeira questão aqui. Então, anotem que eu peguei a caneta vermelha e deixei em destaque aqui, ó. 7x e 12x. Então, o que manda para saber se um monômio é semelhante ou não é semelhante é a letra, a parte literal dele. Então, eu destaquei aqui, ó, x e x. X e x são iguais?
Sim, são iguais. Alguns dos dois têm expoente, nenhum dos dois tem expoente, então quer dizer, realmente são iguais. Então, 7x e 2x são monômios semelhantes. Então, primeiro exemplo, eles são semelhantes. Por quê? Os dois têm na parte literal somente o x e sem expoente nenhum. Segundo exemplo, 9ab e menos 12ab. De novo, eu destaquei a parte literal, que é o ab. Então, AB e AB, os dois são iguais, idênticos, do mesmo jeito, igualzinhos, sim. Então, quer dizer que eles são semelhantes. Então, a segundo exemplo é semelhante. Agora, o terceiro aqui, ó. 6bd ao quadrado e 6b ao quadrado d. Notem que apesar de usar as mesmas letras B e D, B e D nos dois exemplos, existe uma diferença entre eles. Por quê? O meu primeiro B não tem expoente. O meu segundo B tem um expoente 2. O meu D, no primeiro D, tem um expoente 2. O meu D não tem expoente. Então, se eu olhar a parte literal, eu estou vendo que apesar de usar as mesmas letras, usaram um grau diferente em cada letra. Então quer dizer que esses dois monômios não são semelhantes, são diferentes. Tem o mesmo número, que não importava se tinha ou não, mas a letra B e B. Só que aqui B sem nada é elevado à primeira, aqui é B elevado ao quadrado. Aqui D elevado ao quadrado, D sem nada, D elevado à primeira. Quer dizer que esse aqui não são semelhantes. Então aqui, nesse exercício nós conseguimos o quê? Nesse exemplo, que o 7x e 12x, como x e x são iguais, são semelhantes. 9ab e menos 12ab são semelhantes também. E 6bd ao quadrado e 6b ao quadrado d são diferentes, não são semelhantes. Porque a parte literal deles é diferente. Então, isso são os monômios semelhantes. Mas por que nós aprendemos esses monômios semelhantes? Porque agora nós vamos aprender as operações com monômios. Adição, subtração. E nós vamos ver que em algumas delas nós vamos usar só monômios semelhantes. Vamos para a próxima matéria. Então, adição e subtração de monômios. Só posso somar ou subtrair monômios semelhantes. Então, eu só posso somar ou subtrair monômios iguais. Então, eu coloquei dois exemplos. Exemplo 1. 5x ao quadrado mais 3y mais 12x ao quadrado mais 4y mais 2z. Exemplo 2. 7t menos 2t ao quadrado menos 5t à terceira mais 4t ao quadrado mais 2t à terceira menos 10t. Então agora eu peguei os dois aqui, os dois exemplos, e vamos resolver cada um. Então lembrando, só os monômios semelhantes. Então primeiro nós vamos identificar quais as semelhanças dos monômios. Então vamos marcar os monômios semelhantes. Então exemplo número 1. 5x ao quadrado mais 3y mais 12x ao quadrado mais 4z mais 4y mais 2z. Lembrando, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é juntar os monômios semelhantes, que têm as mesmas partes literais. Então eu fiz o quê? Juntei aqui, ó. 5x ao quadrado com x ao quadrado. Então, ó, juntei os dois aqui. E y com y. O z não coloquei nada porque ele está sozinho. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou juntar assim. Quando eu fiz isso aqui, separei os monômios semelhantes, basta juntar a parte numérica dele e manter a minha parte literal. Então, como eu fiz aqui, ó. 5x ao quadrado mais 12x. Então, eu juntei a parte literal. A numérica, 5 mais 12. E a parte literal é x ao quadrado. Então, entre parênteses, 5 mais 12, x ao quadrado. Mas, porque sempre vai ter sempre uma soma aqui, né? Depois a gente fazer a sinal. E agora o y, né? 3y mais 4y. Então, 3 mais 4y mais 2z, porque o z está sozinho. Somei aqui, ó. 5 mais 12 deu 17. 17 o quê? 17x ao quadrado. Mais 3 mais 4 deu 7. 7 o quê? 7y mais 2z. Então, depois que eu juntei os monômios semelhantes desse caso, a minha expressão ficou essa aqui, ó. Ficou um polinômio 17x ao quadrado mais 7x mais 2z. Então, só posso somar ou subtrair monômios semelhantes, que tem a mesma parte literal. Então, aqui, ó, esse é outro exemplo aqui, ó. Note nesse segundo exemplo que todo mundo é T. Toda letra é T. Só que tem T sem expoente, que é o expoente 1, tem T com expoente 2, tem T com expoente 3. Então eu separei aqui por cores para vocês verem aqui, ó. Então eu tenho
o t sem expoente, tenho 7 e tenho menos 10t. O t elevado ao quadrado, tenho menos 2t e tenho mais 4t ao quadrado. E o t ao cubo, eu tenho menos 5t e mais 2t à terceira. Lembrando que apesar de todo mundo ser t, o expoente vai me dizer se ele é semelhante ou não. Então eu tenho que juntar somente os semelhantes. Então eu comecei a fazer minha conta aqui, ó. Primeiro, eu peguei aqui, ó, o t sozinho, eu tenho 7 aqui no primeiro, e lá no último termo menos 10. Então ficou 7 menos 10, entre parênteses, e t, que é a letrinha que representa eles. Aí, mais, aí abre parênteses. Para o t ao quadrado eu tenho menos 2 aqui e tenho mais 4 aqui. Então, menos 2 mais 4 representa o t ao quadrado. E o t ao cubo eu tenho menos 5 aqui e tenho mais 2 aqui. Então, menos 5 mais 2 representa a letra cubo. Então, 3 parênteses porque eu tenho 3 termos diferentes. Agora eu vou começar a fazer a minha continha aqui, ó. Eu tenho 7, devo 10. Se eu tenho 7, devo 10, paguei e ainda continuei devendo 3. Devo 3 o quê? Devo 3, t, que é a minha letrinha. Agora aqui, ó. Eu devo 2 e tenho 4. Eu consigo pagar meus 2 e me sobra 2. Mais com mais dá mais. Então sobrou 2 o quê? T ao quadrado. Agora presta atenção aqui nesse caso, ó. Eu devo 5 e paguei 2. Se eu devo 5 e paguei 2, eu vou continuar devendo 3. Então menos 3. E menos com mais é menos. Então por isso que o menos 3 t ao cubo. Era mais aqui porque virou menos. Porque aqui, ó, eu fiquei uma dívida. Devo 5, paguei 2. Se eu devo 5, eu continuo devendo 3. Menos com mais, menos 3. Então essa é a resposta da minha junção do termos semelhantes. Então aqui, ó. Então termos semelhantes, primeira coisa que eu tenho que fazer, recapitulando, destacar quem é semelhante. Só é semelhante quem tem a mesma letra e o mesmo expoente, se houver. Lembre-se disso, tem que ter a mesma letra e o mesmo expoente. Se tiver expoentes diferentes, não são semelhantes. Depois que eu destaquei, vou somar apenas a parte numérica e conservar ou repetir a mesma parte literal. E aí juntei todos e fiz a minha continha. Então, adição e subtração de monômios. Agora vamos ver como é a multiplicação de monômios. Multiplicação de monômios. Então, coloquei 3 exemplos para vocês aqui. 6x ao quadrado vezes 4b, 7x à quinta vezes 3x à terceira vezes 2x ao quadrado, 6cbx vezes 4cx. Então, primeira coisa que eu tenho que lembrar com a multiplicação de monômio, que eu só posso multiplicar número com número e letra com letra. Eu não posso pegar um número e multiplicar com letra. Então, número com número, letra com letra. Ou seja, parte literal com parte literal, parte de número com parte numérica com parte numérica. Numérica com numérica, letra com letra. Então, vamos ver como vai ficar esses 3 exemplos, a resolução dele aqui, ó. Então, aqui, resolvendo primeiro. 6x ao quadrado vezes 4b. Então, primeiro, lembrando novamente, número com número, letra com letra. Então, eu coloquei entre parênteses aqui, ó. Parte numérica, 6 e 4. Então, 6 vezes 4. E parte literal, x ao quadrado vezes b. Então, eu vou resolver aqui, ó. Primeiro, parte numérica, 6 vezes 4. 6 vezes 4 é 24. X ao quadrado vezes b. Como não são semelhantes, é só repetir os dois. X ao quadrado vezes b. Então, minha resposta foi 24x ao quadrado b, que é a resposta dessa multiplicação. Agora vamos ver essa aqui, ó. 7x à quinta vezes 3x à terceira vezes 2x ao quadrado. Alguns alunos confundem e falam assim, mas não são semelhantes. Na multiplicação não precisa ser semelhante para multiplicar. Basta lembrar que parte numérica com parte numérica, parte literal com parte literal. Então eu tenho aqui, ó, 7 vezes 3 vezes 2, que é a parte numérica, 7, 3 e 2. E a parte literal, x à quinta, x à terceira, x ao quadrado. X à quinta, x à terceira, x ao quadrado. Então primeiro eu vou resolver a parte numérica. 7 vezes 3 é 21. 21 vezes 2 dá 42. Agora eu vou para a parte literal. Notem que os 3 são x. A base é igual nos 3. Ó. Base x, base x, base x. Então nós vamos usar a propriedade da potência que nós já vimos. Ou seja, quando eu tenho potência multiplicação de potência na base, conserva a base e soma os expoentes. 5 mais 3, 8, 8 mais 2, 10. Então 42x elevado a 10. Por que, professor, o senhor somou esse expoente? Porque as 3 bases eram x.
em cima uma base era x e a outra era b, não conseguia fazer a mesma coisa. Só posso somar as bases se elas forem iguais, se for todo mundo x, se for todo mundo a, todo mundo b, não importa a letra, desde ser todo mundo iguais eu somo as bases em cima. E o terceiro exemplo aqui, ó, 6cbx vezes 4cx. Então, primeiro, parte numérica, o 6 e o 4. Então, 6 vezes 4. Parte literal, cbx vezes cx. Então, eu resolvo primeiro aqui, a parte numérica, 6 vezes 4, 24. Agora, a parte literal. Notem que na parte literal eu tenho letras iguais e letras diferentes. Então, as letras iguais eu vou somar os expoentes, as diferentes eu vou manter só. Então, aqui, ó, eu tenho um C e um C. Não tem expoente aqui nada, vale 1 e aqui vale 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, C elevado a 2. O B, só tem um B aqui, não tem outro B. Então, eu só vou repetir o B normalmente, ó, sem nada. E o x acontece no primeiro e no segundo termo. São x, 1x mais 1x, x ao quadrado. Então a resposta minha ficou assim. Então, ó, meus 3 exemplos aqui, ó, como ficou as respostas, né? Lembrando, primeiro eu fiz o que? A parte numérica. Quando eu parti para a parte literal, eu primeiro verifiquei se as letras são iguais. Se as letras são iguais, indica que elas têm a mesma base. Aí só escrever a base, conservar a base e somar os expoentes. Se as letras não são iguais, apenas repito as letras, como aconteceu no primeiro caso ali, ó. X ao quadrado e B são diferentes, eu só repetir. No segundo caso, nós tínhamos 3 letras iguais, então por isso que conservei o X e somei. 5 mais 3 mais 2 deu 10. No terceiro exemplo, eu tinha o C e o X iguais, o B não. Então eu somei os expoentes do C e do X e o B eu mantive o mesmo expoente. Agora vamos ver divisão de monômios. Então agora divisão de monômios. De novo, coloquei 3 exemplos para vocês. Ó. 14x à quinta dividido por 6x à terceira. 120abx à terceira dividido por 6abx à quinta. 18b elevado à quarta d dividido por cb ao quadrado. Então vamos ver como é que vai ficar cada um dessas. Lembrando, do mesmo jeito que na multiplicação, na divisão também, parte literal com parte literal, parte numérica com parte numérica. Mesmo que não dê conta exata, nós temos que fazer a divisão. Então vamos ver aqui como que fica cada um deles aqui. Resolvendo a primeira, então 14x à quinta dividido por 6x à terceira. Então separei parte numérica 14 e 6 e parte literal x 5 e x à terceira. Então, primeiro, 14 dá para dividir para 6? Não deu, então a minha resposta foi em forma de fração, 14 sobre 6. Agora aqui, na parte literal, eu vou fazer o quê? Eu vejo se as letras são iguais, no caso aqui x e x são iguais. Usa a propriedade da potência de mesma base, de divisão de potência de mesma base. Conserva a base que é x e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Então a minha resposta ficou 14 sobre 6, x ao quadrado. Se você quiser tirar a calculadora, pode dividir 14 por 6, que vai dar aproximadamente 2,33, uma dízima periódica. Mas eu aconselho você, como geralmente nas provas você não usa a calculadora, você deixa em forma de fração para você fazer. Agora, segundo exemplo aqui, ó. 120abx ao cubo dividido por 6abx à quinta. Então, parte numérica, 120 dividido para 6, que é divisão. Parte literal, abx ao terceiro dividido por abx à quinta. 120 dividido para 6 dá 20. Então, 20. Agora aqui, ó, o A não tem expoente, vale 1, o B não tem expoente, vale 1. Vale 1, vale 1. Então, 1 menos 1 é 0. Então, vai ser A elevado a 0 e B elevado a 0, que vai ser 1. Então, não precisa aparecer. Então, quando você for fazer a divisão, que a letrinha der 0, ela não precisa aparecer. E aí, sobrou só aqui. X à terceira dividido por x à quinta. Então, 3 tira 5. 3 menos 5, menos 2. Então, 20x a menos 2. Então, por quê? O A e o B tinham o mesmo expoente nos dois termos. Então, se anularam. Então, sumiu o A e o B. Então, por isso que ficou só o x a menos 2. Terceiro exemplo. 18b à quarta d dividido por cb ao quadrado. Separando a parte numérica, 18 dividido para 6. A parte literal, b à quarta d dividido por b à segunda. Então, primeiro eu vou fazer o quê? A parte numérica, 18 dividido para 6, dá 3.
Na parte literal, notem que o B tem como fazer a continha, o D não tem, só está sozinho. Então eu faço a continha só com o B. O D só vou repetir. Então eu tenho o quê? 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. Então B elevado a 2. E o D, que eu não mexi com ele, só repetir. Então aqui, ó. Então eu fiz as 3 divisões. A primeira eu já fiz para não dar exata, mas vocês veem que pode não dar exata. E as outras duas com a continha. Lembrando, só posso de novo, na hora de fazer a continha, só bases iguais. Se as bases forem diferentes, eu repito. Como aconteceu no último aqui, eu tinha B a quarta, D, e na outra eu tinha B, só usei a continha com B, o D é só repetir. Agora vamos ver a potenciação. Então, terminar a parte de monômio, potenciação de monômios. Então, coloquei 3 exemplos para vocês aqui, ó. Vou fazer cada um deles, vocês vão ver que é muito fácil também. Lembrando de novo, na potenciação de monômios, como na multiplicação e divisão, primeiro eu faço a parte numérica, depois eu faço a parte literal, parte numérica separada da literal. Todos vão ter que ser elevados ao expoente que está fora ali. Então 6x ao quadrado y3 elevado a 2, quer dizer que o 6 vai estar elevado a 2, o x ao quadrado vai estar elevado a 2 e o y está elevado a 2, separadamente um do outro. 2t a quarta elevado a quinta, quer dizer que o 2 está elevado a quinta, o t a quarta está elevado a quinta. 7x a terceira, y2 elevado a 2, quer dizer que o 7 está elevado a 2, o x a terceira está elevado a 2 e o y elevado a 2. Então vamos ver como vai ficar cada exemplo desse aqui. Então aqui, primeiro exemplo aqui, ó. 6x ao quadrado, y a terceira elevado a 2. Então eu vou fazer o quê? Vou levar cada parte, ó, como eu fiz, eu levei cada parte ao quadrado, separei, destrinchei os 3, ó. Então ficou 6 ao quadrado, x ao quadrado elevado ao quadrado e y ao cubo elevado ao quadrado. Aí eu resolvi aqui, ó, 6 vezes 6, 6 agora é 6 vezes 6, 6 vezes 6 dá 36. Então a parte numérica deu 36, agora eu vou partir para a parte literal. X ao quadrado elevado ao quadrado é x, aí eu vou multiplicar aqueles expoentes, ó, 2 vezes 2, 4, então x elevado a 4. Mesma coisa y, y elevado a 3 elevado a 2, conserva a base que é y e só multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6, então 36x a quarta, y a sexta, essa é a resposta da primeira. A segunda aqui eu tenho 2t a quarta elevado a quinta. Então eu separei aqui, ó, 2 elevado a quinta vezes t elevado a quarta e 3 elevado a quinta. Para vocês recordarem a potência, eu fiz 2 elevado a quinta, que seria o 2 multiplicado 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, parte numérica, 32. Parte literal, base t mantém, 4 vezes 5, 20. t elevado a 20. E o terceiro exemplo aqui, ó, 7x ao cubo y ao quadrado elevado a 2. Então, 7 ao quadrado vezes x ao cubo elevado a quadrado e y ao quadrado elevado ao quadrado. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Conservei a base x e multipliquei os expoentes, 3 vezes 2, 6. Conservei a base y e multipliquei os expoentes, 2 vezes 2, 4. Então, aqui é a potenciação. Note que é bem fácil, bem fácil também de fazer, né? Só lembrar que parte numérica com parte numérica, parte literal separadamente. Então, lembrando para vocês que essa parte foi a parte de monômios. Essa matéria pertence à primeira matéria do terceiro bimestre, né? Então, nós acabamos o segundo bimestre na última aula com gráfico, começamos o terceiro. Então, vocês vão ter a partir do dia 20 para fazer essa matéria, né? E aí, lembrando que provavelmente vocês vão ter um tempo maior, porque provavelmente vai ser virada de bimestre e nós teremos uma semana, aquela semana do replanejamento. Então, uma boa aula para vocês, que vocês consigam fazer as suas atividades.